Abram suas Bíblias no capítulo 6 de Mateus, por favor. Quero compartilhar um pouco desse texto. Eu vou lê-lo. Mateus 6. Aí do verso 19 em diante diz assim. Mateus capítulo 6. Tá? Eu estou lendo no século 21. Talvez seja um pouquinho diferente da sua. Diz assim: não junteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, a luz do corpo. De modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se portanto a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem descem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe, e amanhã é julgada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Esse texto aqui de Mateus, desde do começo do capítulo 6, está apresentando algumas coisas muito perigosas, né, na nossa vida, como pessoas. E Jesus aqui está apresentando esse contexto, né, dos seus discípulos, está ensinando a eles, mas ele começa falando desde o verso 1, se você atentar aí, ele repete várias vezes a palavra hipócrita. E ele vai trabalhar até o verso 18 com essa condição, que o hipócrita, que aqui ele está se referindo à liderança, né, do povo judeu, a liderança religiosa deles, ele vai confrontá-los, porque qual o grande problema deles? Eles faziam as coisas para serem notados, eles gostavam de serem vistos, e portanto, essa hipocrisia. E aí Jesus vai trabalhar o tempo todo: olha, quando vocês orarem, né, orem assim, mas não orem como eles. Quando jejuarem, jejuem dessa forma, mas não façam como eles, porque quando jejuavam, faziam questão de mostrar, né, transfiguração, de forma que, olha, eu estou, né, desgastado com o meu tempo de jejum e quem sabe até oração, né? Enfim, não seja hipócrita. O hipócrita, ele gosta de ser visto, e Jesus está combatendo isso e ensinando os seus discípulos. Mas depois do verso 19, ele começa falando de uma segunda situação, que é a ansiedade. E o perigo da ansiedade é que nós, na ansiedade, nós buscamos nos satisfazer.
nós buscamos atender às nossas necessidades na ansiedade, e esse é o contexto, é a ideia que Jesus quer trazer, ou seja, para tomarem cuidado, é que na ansiedade nós acabamos olhando para nós mesmos, nos ocupando conosco e com as nossas necessidades. O que é falado aqui em termos de necessidade são coisas cabíveis, mas por que isso leva as pessoas a estarem ansiosas? É interessante que a partir do verso 19, então, o que Jesus está colocando aqui são duas condições, né, que as pessoas precisam atentar e tomar cuidado. De um lado, a ansiedade, a preocupação, e não é uma boa preocupação. Existe preocupação que te leva a agir corretamente, à luz do Evangelho, mas existem aquelas que te dominam e que te controlam, e essa é perigosa. Ele vai comparar justamente a questão da ansiedade com o reino de Deus. Ele vai terminar falando que existe alguma coisa que por causa da ansiedade está sendo deixado de lado, que é justamente o reino de Deus. Talvez a ideia que a gente possa pegar aqui, que o reino de Deus, o cidadão do reino, ele precisa viver como tal, como cidadão do reino. E aqui, meus irmãos, o texto que a gente vai perceber a partir do verso 19, que ele está falando, não ajunteis tesouros, né? Vai começar aí, ele está falando dessas necessidades básicas da nossa vida. Ele começa, não aqui, mas ele vai desenvolver isso aí. E quando se fala em ajuntar tesouros, aqui a questão de ter coisas, né? E ajuntar coisas, tudo que Jesus está falando aqui, essas coisas precisam nos servir. Isso é importante. Nós precisamos ser servidos por elas. E há um perigo, então, que Jesus está querendo mostrar, delas se tornarem, ao invés de servos, ou servas nossas, não servos nos servir, se tornarem nossos senhores. E esse é o grande perigo dessas coisas que parecem tão inofensivas. E por que isso pode acontecer? Por causa de uma perspectiva errada com relação a essa soberania de Deus. Quem é Deus para mim? Quem é esse Deus, né, que todo mundo fala e que muitas vezes eu estou falando também? Quem é esse Deus que eu estou adorando? Então, às vezes, o confronto vai se dar porque, na verdade, Deus ele não exerce uma soberania na minha vida, no sentido de que Ele governa e Ele supre todas as minhas necessidades. Se você pegar o verso 19 e o verso 20, ele vai dizer que só existem 2 lugares que se pode acumular tesouro. E é muito claro, ou você acumula tesouro aqui na terra, e ele vai dar a sugestão de quê? Na verdade, vai ordenar: acumule tesouro no céu. Então vai quebrar alguma coisa que nós temos o costume de querer acumular tesouro, ter coisas aqui na terra. Então assim, ó, acumule terra ou céu, junte seus tesouros para o céu. Na verdade, Jesus está trazendo o coração nosso, o coração do homem para Ele, para junto dele, para que Ele governe, para que Ele cuide, para que Ele seja esse supridor pleno da nossa vida. O servo de Deus, ele precisa investir, né, no reino de Deus, ou investir, né, fazer seu investimento no céu. Se você pegar o verso 21, eu entrei um pouco rápido, mas só para a gente pegar a ideia aí. No verso 21 ele afirma que seus valores, eles vão determinar, na verdade, a direção do seu coração. E é uma verdade. É uma verdade muito clara. Aquilo que nós colocamos como nossos valores, as coisas que elas são prioritárias para nós, e nós colocamos na prateleira de cima, elas vão estar cuidando e guiando o nosso coração. E possivelmente nos pastoreando. Versos 22 e 23, Jesus fala de foco, de olhar. Ele vai falar, trabalharei como sendo a ideia de luz, daquilo que de fato clareia. Então, se a gente fala de foco, onde está o foco? Onde está o nosso olhar? O que nós de fato focamos? Quando nós enxergamos, por exemplo, olhando para a questão do olho mesmo, nossa vista,
quando nós enxergamos com clareza, o que a gente percebe? Nós percebemos as coisas de fato com clareza, nós focamos, nós percebemos diferenças, nós percebemos as coisas como elas são, nós conseguimos definir melhor essas coisas nas quais nós focamos, nós vemos cores, nós vemos beleza. Se a gente pensar como cristãos, a gente vê as maravilhas da criação de Deus. Mas se os nossos olhos eles estão doentes, tudo que a gente vê vai de fato ficar ofuscado, não vai ficar claro, vai ficar confuso, escuro, nublado, nós não conseguimos ver com clareza. A gente está falando dessa questão, ele está sempre apontando para o coração, na verdade, as coisas que estão sobressaindo no nosso viver, no nosso dia a dia. E quantas coisas acontecem no nosso dia a dia? Nós nos movemos, nós lidamos com pessoas, nós trabalhamos, nós lidamos em casa, no nosso relacionamento. É tanta coisa que está acontecendo, e nós precisamos então ajustar de fato isso. Jesus está trazendo esse contexto para nós atentarmos. E no verso 24, ele vai falar do perigo de se ter o Senhor errado. Quando dois senhores aí, não dá para servir. E quando você serve o Senhor errado, de fato você vai trazendo para a sua vida muito sofrimento. E servir o Senhor errado, na verdade, vai acontecer à medida, que você vai já construindo, já vai edificando, negativamente falando, você vai edificando os tesouros aqui na terra, um olhar desfocado, um olhar obscurecido, você não está enxergando direito, significa que a sua vida ela está de fato fora do contexto ou daquilo que Deus espera de você. Isso parece uma coisa simples de corrigir, mas não. Grande parte dos homens e das mulheres, do ser humano, eles estão envolvidos com esses problemas aqui. Essas questões têm dominado. E Jesus foi muito sábio quando ele fala sobre isso, e sobre esses focos, esses olhares, esse coração colocado no lugar errado. Se o meu Senhor é o Senhor errado, aquilo que eu ponho no meu coração me servir, ele passa a ser o meu Senhor. Eu passo a servir. Eu me torno servo daquilo que deveria me servir. Sinclair Ferguson, ele é um teólogo escocês, ele afirma que a ansiedade ela é uma doença moral, ele faz essa afirmação, e ele diz que ela está relacionada a 3 fatores, eu fiz questão de trazê-los aqui, baseado nos versos 19 a 24 que nós falamos agora. Ele diz que esse perigo, que produz ansiedade, primeiro, então ele vai repetir essas questões. Primeiro é ter o tesouro no lugar errado. E aí a gente vai lembrar, ele faz essa citação da parábola da semente, das sementes, uma delas cai no espinho, ela é sufocada, o espinho cresce e sufoca ela. E ali é interessante que fala isso mesmo, começa bem, mas de repente é sufocado, não há mais como ela reagir positivamente, ou seja, morre, não há vida. Ele usa com isso. A outra coisa é pensar sobre a vida de forma errada, a ideia dos olhos doentes, o corpo cheio de trevas, a forma de pensar a vida. E ele diz mais, por fim, servir ao mestre errado, nós citamos também, e obviamente não servir a Deus. É um grande perigo para nós. Então todas essas perspectivas erradas de olhar para o mundo e viver nele, vai desencadear uma série de ações também equivocadas na nossa vida, uma porção de ações equivocadas. E aí é o caso de Jesus chamar a atenção, por exemplo, aqui da ansiedade. Ele vai entrar nisso, a partir desse desfoque, desse descuido, desse viver de fato errado, fora da direção de Deus, porque o que Jesus quer ensinar é que de fato a nossa vida precisa ser conduzida, plenamente dirigida, direcionada por Deus. É nesse ponto que nós
precisamos chegar. Na verdade, Deus é o Senhor do céu e da terra, mas não é servido como Senhor do céu e da terra. Então isso vai desencadear na ansiedade, que ele trabalha a partir do verso 25 em diante. Ele não está falando mesmo, quando ele fala de ansiedade, ele não está falando de nenhum tipo de inquietação ou alguma preocupação de rotina do dia a dia nosso, porque a preocupação que normalmente vem sobre nós, ela pode produzir em nós atitudes, ações, reações responsáveis, quando isso é normal. Então, vamos dizer que estar preocupado não é uma anomalia, não é alguma coisa que não pode acontecer. Mas se essa preocupação vem, ela precisa produzir em nós uma reação de correção para o certo. Deve nos despertar a olhar para o que é certo e corrigir. Então, não é errado eu estar acertando as minhas coisas, os meus planos para amanhã, mas não é disso que Jesus está falando. Ele está falando de coisas mais pesadas do que esse tipo de preocupação que pode trazer resultado responsável no final dela. Paulo mesmo, ele se preocupava, e o texto por isso diz que ele se preocupava com as igrejas. E a expressão é essa mesmo, de uma preocupação, uma pressão que caía sobre ele, mas Paulo usava tudo isso de uma forma que nessas coisas ele era fortalecido por Deus. Não era uma preocupação que fazia com que ele já não produzisse mais nada, não enxergasse Deus no reino de Deus. Pelo contrário, ele voltava-se para o Senhor, então ele era fortalecido, ele crescia. Não era a preocupação que ocupava todo o seu tempo. O que eu estou querendo falar, quando estamos falando de ansiedade, poderia estar falando aqui uma mensagem bem agradável, talvez, mas eu quero chegar nesse ponto mesmo, que apesar de estar falando de ansiedade, confrontando isso como um perigo, você possa sair daqui mais alimentado e cuidado por Deus, porque nós estamos começando um novo ano, já que nós temos tempos e vivemos tempos, estamos começando um novo ano. E é importante que você atente para essas coisas, por quê? Para que seus dias, não vou falar em ano, suas horas, seus dias sejam horas boas, horas de paz e de alegria mesmo. Que tudo pareça desmoronando, e algumas vezes é uma realidade, mas o seu coração está em paz e plenamente governado por Cristo. Jesus aqui está falando da ansiedade que leva a pessoa a ter reações inadequadas, reações perigosas e até irresponsáveis. É disso que ele está tratando aqui, dessa preocupação em algumas traduções, ou mesmo ansiedade em muitas outras. Nesse contexto aqui, antes de a gente pensar que está tratando de uma doença, né? Então eu sou doente, eu estou muito ansioso. Eu já ouvi muitas pessoas em cima da ansiedade falar mesmo, olha, eu sou ansioso ou eu sou ansiosa mesmo. Mas o que isso está provocando na sua vida? Como que você vive sob essa ansiedade? Isso pode ser muito, tremendamente perigoso. Então, antes de achar que possa estar doente, a ansiedade, a gente saber que a ansiedade ela tem seu princípio, a sua raiz, normalmente em focos errados. É por isso que lá atrás ele está falando, não junteis tesouros na terra. Olha que interessante, né? Onde estão os seus olhos? Quem é o seu Senhor? Essas coisas erradas, esse foco errado, vai se traduzir nisso, e eles vão te levar ou apontar para a perspectiva de uma vida até egoísta. Lembra que nós estamos falando? Ele usa aqui no começo o hipócrita. O hipócrita, ele quer ser percebido, ele quer ser notado, e Jesus vai ensinar muitos discípulos, porque eu não sei quantas vezes, nesse texto várias vezes, mas quantas vezes na Bíblia, Jesus vai combater essas pessoas por causa da sua hipocrisia. Mas ele continua falando, e agora ele está entrando numa outra questão que é extremamente perigosa,
que é a ansiedade. E ela vai trazer para o ansioso uma perspectiva egoísta. E pense bem nisso, porque vai te centralizar nas coisas que te preocupam. Você não consegue se desgarrar e sair desse círculo, dessas coisas. Talvez você vai mudar de uma para outra, mas elas vão vir, porque você vai se apoiando. O ansioso, quando eu digo você, eu estou apontando para ti, né? Para nós, quando estamos agindo assim, nós vamos trazendo sempre algo que produz em nós alguma perspectiva de agarrar nessas coisas, e elas passam a ser o nosso Senhor, elas controlam as nossas vidas, os nossos passos. Nós não conseguimos produzir outras coisas, isso é perigoso demais. Então, essa questão de tesouros na terra, olhos em trevas, né? Ou em vez de olhos saudáveis, bens materiais, no caso de Deus, como seu Deus ou como o seu Senhor, são coisas perigosíssimas. A gente não percebe, ou às vezes vai pensar assim: isso não é para mim, que sou alguém cuja vida financeira é bem simples. Não, ela pega todos nós, todos. Isso é uma questão de trabalho de coração. E Jesus trabalhando essa ideia do coração mesmo, é lá dentro que se transforma em atitudes externas, obviamente, perigosíssimas. E aí, você pode ter uma clara demonstração da não compreensão da abundante graça de Deus na nossa vida. Jesus quer chamar a atenção deles para isso. Existe um Deus que supre as nossas vidas plenamente, e essa é a questão, porque às vezes nós colocamos só alguns pontos de suprimento. Nós entendemos e até aceitamos o Cristo que morreu na cruz, isso é muito bom, e por graça nos salvou, mas limitamos a ação de Deus no mundo e na nossa vida, quando se trata de cuidar das nossas necessidades. Essa atitude ou esse comportamento ansioso não é simplesmente você enxergar a vida de uma forma negativa, ou como muitos chamam de uma baixa estima, todas essas expressões, mas o perigo de tentar resolver a sua vida, conduzir a sua vida fora da teologia, fora da solução de Deus. E nós às vezes corremos risco de criar compartimentos, onde muitas vezes Deus não age. No discurso geral Deus age, mas na realidade Ele não age. E não que Deus seja incapaz de agir em algumas partes, Ele age em todas as partes da vida, queiramos nós ou não, mas nós assim definimos. Criamos compartimentos que Deus não tem acesso, ou nós entendemos que a solução é esse caminho que eu tomo alheio, muitas vezes, à vontade de Deus, que esse é o problema que Jesus está trazendo aqui. Então, resolver fora da teologia, fora da palavra de Deus, que na verdade precisa dirigir todas as áreas da nossa vida. Então, para nós cristãos, na realidade, precisa ser assim, haja problema ou não, nós precisamos abrir as Escrituras e perguntar ao Senhor qual é a direção que Ele vai me dar, que eu preciso para isso, para aquilo, para qualquer coisa. Confiar no cuidado de Deus. Jesus classifica essas pessoas, no verso 30, ele chama de homens de pouca fé. Vocês percebem como eles são classificados? Ele está falando, não estejais ansiosos, homens de pouca fé. Se pegar o verso 32, ele fala que pessoas de atitude pagã. A palavra pagã, a origem dela eram pessoas de fora do contexto urbano. E historicamente dizem até que essas pessoas que eram chamadas de pagãs, elas moravam lá na roça, no meio do mato. As Escrituras mesmo para eles chegavam mais depois, e eles tinham mais resistência a recebê-las. Quando se refere a pagão nas Escrituras,
E esse termo nos leva a pensar em pessoas que de fato elas não têm Deus como único Senhor, o Deus Criador do céu e da terra, Jesus Cristo como Salvador e assim por diante, Espírito Santo. Jesus fala, olha, isso é uma atitude pagã, ele está tirando a pessoa desse convívio do reino de Deus, convívio da graça, que nós tanto falamos e cantamos, pregamos. Antes de mais nada, é muito importante a gente refletir sobre onde nós estamos. No caso de nós cristãos, especialmente aqui do século 21, nós temos que refletir nisso mesmo. Claro, meus irmãos, estou falando para o auditório, creio que de salvos. Mas como vivemos com relação a isso que ele está falando aqui? Com relação a essas ansiedades, essa preocupação, que parece até justa preocupação. Comer, beber e vestir, gente. E aí? A ansiedade, ela se apresenta como uma reação de alguém que tem desprezado esse reino provedor de Deus, na sua totalidade. Lembra da separação. Deus que me salvou, mas eu não entendo que Deus supre todas as minhas necessidades pela forma como eu ajo diante de Deus. Eu não suporto, qualquer tipo de falta, ou tenho medo de coisas que não aconteceu, mas elas podem acontecer. Eu não consigo dormir, eu não consigo me acalmar no Senhor, eu estou cheio de preocupações. E uma pessoa preocupada, ela não serve a si mesma e não serve aos outros. Ela tem muito o que se preocupar. O que é reino de Deus? Ele fala então, busque primeiro o reino de Deus, vocês não fiquem preocupados. Ele fala das aves, depois de fazer uma citação. Mas o que é então o reino de Deus? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Claro que de maneira resumidíssima, o reino de Deus, se falar sobre o reino de Deus, teólogos escrevem livros e mais livros robustos, sobre o reino de Deus. Mas não é o nosso caso, essa preocupação, essa ansiedade, para compreender isso. Mas compreender que o reino de Deus, como um mundo criado por Deus, é uma forma de nós olharmos para o reino de Deus. Afinal de contas, Deus é criador do céu e da terra. Tudo pertence a Ele. Essa é uma forma de olharmos para o reino de Deus. O segundo criado, Gênesis 1 e 2 fala disso. É o reino onde Ele se apresenta como seu soberano Senhor, seu governante. Ele cria e governa. Ele é o Senhor soberano do céu e da terra. É toda essa criação visível, criação invisível, coisas que nós não vemos, mas que Deus fez todas elas, onde Ele reina soberanamente. Quando Deus cria o homem, o seu reino, Ele cria todas as coisas, e Ele cria o homem, Ele coloca o homem como se vice-regente aqui no mundo. Adão precisava guardar e cultivar por ordem de Deus, respondendo para Deus na sua forma de viver. É uma coisa maravilhosa. E a queda, depois vem a queda, então o pecado, a queda. Agora tem um problema. Nesse reino, ele está sobre o pecado. Jesus vai dizer em João 12 que o diabo, Satanás, é o príncipe deste mundo. Ele vai fazer essa referência. Então a coisa não está mais tão fácil como foi lá no princípio, Gênesis 1 e 2, ali na criação. E aí o homem passa então a desconsiderar essa soberania de Deus na sua vida, porque existe outro que está governando, que está dirigindo a sua vida, que está buzinando no seu ouvido, que está trazendo uma série de coisas e amarrando no seu viver para te prender, para dificultar a sua adoração como membro e servo do reino de Deus. Esse príncipe temporário, que é o diabo. Paulo, lá em 2 Coríntios 4,4, ele diz assim de Satanás em relação a esse homem caído sob a queda. Ele diz que Deus, letra minúscula aqui, desta era, cegou o entendimento dos descrentes. É interessante pensar nisso como descrente, porque Paulo, ele está falando
ele não está olhando para a igreja. A igreja é o povo crente. Então, não é bom, eu estou querendo fazer essa relação aqui, pensando nesse texto, não é bom que nós pensemos na ansiedade como algo normal, porque a ideia é de alguém que não está inserido claramente ou definitivamente neste reino. Isso é muito perigoso. Mas ele diz lá, o Deus desta era, que aí Satanás temporariamente, ele preside, ele está presidindo a vida das pessoas através do pecado. Ele cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas além deste reino criado por Deus, que é o reino geral por causa da queda, Deus providencia o quê? Então a redenção por meio de Jesus Cristo. Então na redenção, Deus está chamando os salvos para fazerem então parte deste outro reino mais particular. Este reino aqui começa aqui. Ele vai chamar então, são os filhos de Deus, são os regenerados, são os justificados por Cristo Jesus, o rei que se assentou no trono eterno para sempre. Então, filho de Deus e humanamente o descendente de Davi que vai ocupar o trono para sempre, esse rei. Então, desse reino que inaugura-se aqui, ele é de alcance eterno. Ele começa aqui, mas alcance eterno. Desse reino fazem parte aqueles que creem na providência salvadora de Deus em Cristo. Mas não somente na salvação, mas em todos os aspectos da vida do salvo. É o Deus que supre plenamente as necessidades dos membros do reino. Isso, meus irmãos, começa aqui. É muito fácil a gente desassociar, porque existem muitas teologias, que vai tirar essa abundância de Deus se você não for assim ou assado. A ideia é que aqueles que são chamados por Cristo ao reino, fazer parte do reino de Cristo, são salvos. Eles são cuidados por Deus. Por isso que Paulo vai falar em Filipenses 4,6: não estejais ansiosos por coisa alguma, que foi o texto que nós lemos hoje no nosso culto doméstico. Não estejais ansiosos, eu aproveitei para ler por causa do contexto. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Ele fica pensando, que coisa alguma é essa? É coisa alguma. Não tem como a gente tentar arrumar uma possibilidade. E ele é o pleno supridor. É o que diz Colossenses 1,17. É interessante que Colossenses vai tratar do Cristo que crava na cruz, lá na cruz, os nossos pecados e elimina as nossas dívidas. Mas no começo do capítulo 1, ali no capítulo 1, ele está falando do Cristo que supre. Ele é aquele que dá para nós, supre as nossas necessidades. É disso que Mateus está falando, Jesus está falando aqui em Mateus, no capítulo 6. Então a gente precisa perceber que, embora todas as pessoas do mundo façam parte do reino geral da criação, apenas os regenerados fazem parte do reino particular de Cristo, e esses não podem duvidar, não podem achar que vai faltar alguma coisa, porque Deus cuida. Não cabe uma ansiedade nesse sentido. O servo de Cristo, que faz parte do reino de Cristo. Vamos tratar então aí, de uma forma de tentar resumir, mas no verso 25, a gente precisa perceber que a vida é mais do que comer, do que beber e do que vestir. Porque a ideia é que às vezes o ansioso ele vai reduzir a vida, ele vai reduzir. Eu falei disso no começo, alguns pontos. Esses pontos, meus irmãos, se tornam vultosos, enormes. Parece um lugar intransponível. Eles são grandes e não conseguem chegar à graciosa generosidade de Deus no suprimento. Eu estou falando comida, bebida.
e vestimenta e qualquer outra coisa a mais. Pessoas ficam ansiosas por tudo. A vida é muito mais do que comer, do que beber, embora são coisas legítimas, mas elas não podem tornar-se nossos senhores, a ponto de não confiar na providência de Deus. Deus cuida dos pássaros, Deus cuida da flor do campo, fica bela. A comparação é com Salomão. Salomão vestia-se esplendorosamente. Salomão era rico, sábio, mas a flor nasce, diz, historicamente, diz que essas flores que nasciam no campo secavam e elas serviam para acender o fogo, para assar as comidas das mulheres, os pães, essas coisas tudo, pegar fogo, né? O destino delas. E ele vai dizer que nós valemos muito mais do que isso. Nossa visão precisa ser ampliada e nós precisamos olhar para as outras coisas. Deus precisa desvencilhar aqueles que estão ansiosos ou que estarão ansiosos, orar a Deus para que Deus trate isso, para que você consiga enxergar mais coisas, quem sabe ir um pouquinho mais além. Uma outra coisa, confie, descanse, que a sua vida está na mão daquele que te fez. Verso 27, ele diz assim: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora? Algumas traduções até um côvado, né? É diferente, mas é isso aí, ideias. Uma hora a duração da sua vida. Uma hora é muito. Acrescente um segundo da sua vida. Não, você não consegue. Nós podemos perder, mas acrescentar é impossível. Então, a gente precisa descansar naquele que nos criou. É Ele que nos fez. Ele é o Senhor da nossa vida. Eu quero ver, irmãos, de forma rápida aqui, Salmo 139. Olha que coisa maravilhosa que fala desse Senhor que nos fez, que nos criou, a forma como Ele nos conhece. O 13 ao 16, uma leitura rápida, diz assim: pois, Davi está se referindo a Deus, falando com você: pois tu formaste meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma. Isso que é maravilhoso. E no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Olha, não havia nada. Você percebe como que Deus é o Senhor? Ele conhece tudo, os cantinhos. É Ele que te faz. É Deus que toma. Jó disse bem isso, né? Deus tomou, Deus levou, o Senhor é o Senhor. Ele vai usar a expressão de bendito seja o Senhor. Esse é o Deus que cuida. Então, meus irmãos, confie e descanse, que a sua vida está na mão daquele que te criou. Isso é muito importante. Também, versos 26, 28 ao 32, pode pegar essa ideia, que Deus é o nosso suficiente provedor. E aí ele fala que provê para as aves. Toda vez que eu vou a Minas, eu coloco quirela, milho quebradinho, os passarinhos lá, e enche o pássaro. Enche. Esses dias eu estava até um susto que eu acabei de colocar, um veio e pousou. Isso não é normal, né? Bom, e quando eu saio de lá, eu não saio preocupado, eles vão morrer de fome, porque enche de passarinho, mas eu sei que depois que sair de lá eles vão se alimentar de alguma forma. Deus, Ele cuida. Deus é esse provedor que supre todas as nossas necessidades. Ele demonstrou isso desde a criação. Infelizmente, meus irmãos, o diabo, ele convenceu Eva de que Deus não era um eficiente provedor, porque ela vai entender que Deus limitou a sua plena satisfação. O diabo vai falar isso para ela, vai entender assim. O Deus que limita, e muitas vezes esse é o perigo.
do pensamento por trás de uma preocupação incomum. Ela pensou assim. Então, por causa disso, não se alegraram. Não conseguiram ver a generosidade de Deus nas demais criações, nas coisas que satisfariam eles ali, na providência generosa de Deus para as suas necessidades. Elas se focaram em algo, apenas uma coisa. E aí, Jesus vai falar da questão dos pagãos. Eu voltando para isso, que eu já comentei, meus irmãos, a atitude pagã é uma coisa terrível, porque dentro dessa ideia de paganismo, vale tudo, né? Vale muitas outras coisas. Eu estou lendo, estava começando a ler aquele livro, né, não só porque apenas comecei, alguém citou ele no grupo de pastores lá, eu achei interessante. Toda a vida pertence a Deus, da Vida Nova. Lá fala de crianças, né, da história, de como as crianças eram descartadas ao longo de toda a história, jogadas fora. É coisa terrível, mas essa é uma ação pagã. Mas Deus supera a necessidade. E aqui a ideia do maior para o menor, só para a gente fechar, quando Deus fala que cuida do pássaro, quanto mais de vocês, homens de pouca fé. Se Deus cuida do menor, quanto mais de nós, que somos criados à imagem e semelhança dele. Olha o que ele fala aqui, Romanos 8:32. Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aqui é interessante, porque ele está falando sim de salvação, porque esse é o contexto de Romanos, justificação, mas ele está falando também de suprimento pleno aqui, do Deus que cuida. O que pode te afastar do amor de Cristo? É isso, nada. Comida, bebida ou vestimenta, mas finalmente a ansiedade só é curada quando você se torna um real membro do reino de Deus. Bom, se você é membro do reino de Deus, verso 3 fala, mas buscar primeiro o reino de Deus. Olha o que ele está fazendo. Ao invés de a preocupação de guardar tesouro na terra, não, encher-se de tesouro, apropriar-se de senhores indevidos e tantas outras coisas, colocar o coração naquilo que não deve, buscar primeiro o reino de Deus. A cura para a ansiedade então está aqui. Precisa buscar o reino de Deus. Não tem uma outra alternativa. Foi assim que Deus fez o suprimento da vida dos teus filhos, dos teus servos ao longo da história. Quando Deus deu maná, onde é impossível vir maná. Quando Deus tirou água, onde é impossível tirar água. É assim que Deus faz. Quando Jesus multiplica pães e peixes dentro de uma perspectiva impossível, humanamente falando, esse é o Deus provedor. Então, para nós que buscamos o reino de Deus, meus irmãos, a possibilidade de ansiedade precisa ser um motivo de oração. Falar com o Senhor, ela vai ser curada à medida, se ela está entrando e tentando entrar na nossa vida, ela vai ser curada à medida que nós buscamos Deus como membro do reino. Há um Senhor que reina, há um Rei que reina e que supre todas as nossas necessidades. Então nós precisamos buscar em oração e compreender a sua palavra. Muitas vezes nós estamos apenas ouvindo falar de Deus, mas muito pouca experiência com Ele, o Deus que supre todas as nossas necessidades. Eu poderia falar muitas coisas particulares, eu poderia citar coisas aqui da própria igreja, como Deus cuidou e tem cuidado de nós. Mas eu sei, meus irmãos, que é importante que você entenda isso, para que se amanhã nós estamos entrando em 2024, eu não lido muito com esse negócio de mudança de ano, não me importa, mas não deixa de ser coisas futuras. Você haja como um servo de Deus, um cidadão do reino de Deus. Deus vai cuidar de você aqui. Melhor ainda, Deus cuidará da sua alma.
eternamente. Vamos orar ao nosso Deus.